Quantos estão felizes nessa noite com a presença de Deus? A Bíblia vai dizer: se eu deitei, dormi e acordei, foi porque o Senhor nos sustentou. Então a maior porta que Deus ele abre para a gente nesta noite é que você está aqui com saúde, você está aqui para adorar, para bendizer o seu santo nome. Quero dizer uma coisa para você: a Bíblia vai dizer que aonde houver um ou dois reunidos em seu nome, ele se faz presente. Então aonde tem a presença, tem resposta para a sua vida. Aonde tem a presença, tem avivamento. Aonde tem a presença, tem porta aberta. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite, mas Deus está aqui para realizar conforme a vontade e o desejo do seu coração. Se o culto ele vai ser quente ou frio, só depende de mim e de você. Eu não sei vocês, mas eu vim aqui para eu vim para adorar, eu vim aqui para dar lugar. Eu não sei se você vai gostar da palavra, mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu vou entregar tudinho. E eu costumo dizer, igreja, eu não vou pedir para você dar glória, muito menos aleluia, porque eu não sou digno de glória nem de aleluia, mas eu quero que você entenda: a cada adoração que você presta aqui é um anjo que dá livramento para sua casa. A cada glória que você dá aqui é Deus entrando com livramento na sua casa. A cada aleluia que você entrega, rabada comandurianda, aqui neste lugar é Deus entrando com providência no meio da sua família. Eu não sabe, bibiandas. Papai está mandando dizer para a igreja: ei, enquanto você me adora, eu dou livramento para os seus. Enquanto você me adora, eu cuido do seu celeiro. Meus irmãos, sou o evangelista Rafael. Trago a paz dos meus pastores, sou da Igreja Assembleia de Deus, Esperança Viva na Graça, fica ali na Vila Nova União. A gente faz alguns trabalhos em algumas casas de recuperação aqui em Mogi. A gente participa do projeto Casa Missionária. A gente ajuda também a Casa de Oração, que é uma casa de recuperação ali no Vila Moraes, e entre outras também está o Desafio Jovem, que é lá em São José dos Campos. Então eu quero trazer a paz dos meus pastores, quero agradecer ao pastor pela oportunidade, aos pastores que estão aqui, que Deus ele possa continuar abençoando cada um. Amém, meus irmãos? Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia. O livro de Apocalipse, capítulo de número 3, é o tema da campanha. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7. Glória a Deus! Todos encontraram? Posso já continuar a leitura? Amém. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escrevo isso e diz que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras, e não negaste o meu nome. Pode se assentar, glorificado a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Glória. o livro do Apocalipse é um livro das revelações. Nós entendemos e sabemos que agora o profeta ele vai ter uma visão. Ele se encontrava numa ilha, nessa ilha, por pregar a palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo nessa mensagem, por a gente pregar a palavra de Deus, por a gente andar conforme a palavra de Deus, a gente vai receber açoites, a gente vai ter perseguição. Muitos vão olhar para você e não vão aceitar a palavra, porque isso é pregar a Bíblia.
Bíblia, muitos não vão querer escutar o que a gente tem a dizer. E é interessante que a Bíblia vai dizer no livro, quando João começa a ter essa revelação na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelos meu testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado no Espírito. Tem visão na minha, na sua vida, que se a gente não tiver Espírito, a gente não vai aguentar. A gente vê isso no livro de Ezequiel, capítulo número 37. A Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele chega perante ao vale, e a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor me pegou em espírito e me colocou no meio de um vale. Sabe por quê? Tem luta na minha e na sua vida que se a gente estiver na carne a gente não vai suportar. Tem luta na minha e na sua vida que a gente tem que estar em espírito. A Bíblia vai dizer que agora João ele começa a ter essa revelação. E ele vê no meio do cardeais 7 estrelas. Essas 7 estrelas representavam os anjos da igreja. E ele começa a escrever, porque quem conhece a igreja ainda é Deus. Eu não sei o que os irmãos têm passado, mas Ele sabe. Eu não sei como você chegou nesta noite, mas Ele sabe. Eu quero dizer uma coisa para você: ei, fica tranquilo, Deus conhece o seu coração. Fica tranquilo, Deus conhece a sua casa. Fica tranquilo, ainda que o homem não te entenda, ainda que o homem não saiba o que você está passando. Deus ele sabe, Deus ele te conhece, ainda que com pouca força não negaste a minha palavra. Ele começa a escrever, e ele escreve as 7 igrejas. O que me interessante é que a igreja da Filadélfia e a Esmirna são as únicas que ele não repreende. A gente vê que a igreja de Laodiceia, olha o que ele diz da igreja de Laodiceia: eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu Deus do céu. É uma igreja que eles adoravam. É uma igreja que tinha aparência. Olha aí, Jesus. É uma igreja que falava no nome de Jesus, mas Jesus estava do lado de fora. Meu Deus do céu. E ele começa a advertir todas elas. Mas é interessante que ele chega para a igreja de Lisma, que se dizia uma igreja pobre, mas ele fala: mas tu és rico, porque a riqueza não estava no bolso, a riqueza estava no coração. A riqueza não estava nos bens materiais, a riqueza estava na alma, porque muitos têm condição financeira, mas está triste. Quantos nessa hora é rico, tem dinheiro, mas está na depressão? Agora tem gente que mesmo não tendo nada, mas ainda tem a presença, mesmo tendo pouco, é fiel no pouco, e Ele coloca no muito. Eu quero dizer para você nesta noite: Deus ele não está olhando para o seu bolso, Deus ele quer ver o seu coração, Deus ele quer ver a sua adoração, Deus ele não está preocupado com a condição financeira. E agora ele começa a dizer: a igreja de Filadélfia era uma igreja que estava ao meio de um povo que estava passando por uma situação muito difícil. A gente começa a ler esse contexto e a gente percebe que a igreja ela estava passando por um momento
tinha só ele lá. Tinha outras pessoas. Talvez tinha pessoas melhores que Elias. Talvez tinha pessoas mais capacitadas de Elias. Mas Deus escolheu Elias. O que eu quero dizer para você nesta noite: tem tanta gente melhor do que eu e você. Tem tanta gente com mais condição do que eu e você. Tem tanta gente mais entendida, mais sábia do que eu e você. Mas Deus escolheu você para esse propósito. Deus escolheu você para você ser canal de bênção nesta igreja. Tem muita gente melhor do que você, mas Ele te escolheu. Ele conta com você, Ele conta com a sua casa. Eu quero dizer uma coisa para você: muitos não dão nada para você, mas Ele te escolheu. Muitos olham para sua família e falam: ali não tem como, ali a obra não vai ser concretizada, mas é Ele que te escolheu. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Ele não erra nas suas escolhas. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo ele manda te dizer: quem te escolheu foi Ele. Ramandaravássia, não se preocupa, porque muitos olham para você e não dão nada. Quantos não tentaram te parar até aqui, mas a escolha é dele. Eu vou dizer, sabe por quê? Tem muita gente que não quer fazer, e quando Deus levanta alguém para fazer, quer parar, quer parar. Eu vou dizer, porque assim é na sua vida. Eu vejo muitas pedradas, eu vejo muita calúnia. Quantos olhou para você e falou: ela não é capaz, mas quem te escolheu é Ele. Ele te escolheu, ainda que com pouca força. Continue louvando, continue adorando, porque Ele é contigo. Sabe o que Ele manda dizer para você? Se preocupa não. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais caluniam, quanto mais persegue, mais Deus dá crescimento. Porque tem pessoas aqui nessa noite, só Deus sabe o que você tem passado para estar aqui. Quantos olharam para você e falaram: não busca mais, para que orar tanto, para que ir tanto para a igreja? Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, vai valer a pena cada lágrima, vai valer a pena cada choro. A porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre. Sabe o que Deus está dizendo? A porta que Satanás fechou, eu estou abrindo, e a que eu abro, Satanás não vai fechar. A porta que eu abri, Satanás não vai fechar. Glória a Deus! Oh glória, eu estou sentindo a graça dele aqui. Papai está falando de força. Ei, tem pessoas que entrou aqui nessa noite, pastor, só Deus sabe o tamanho da sua força. Está pequenininho, muitas das vezes dá vontade de parar. A luta bate, essas perseguições chegam, mas o Espírito Santo manda te dizer: ei, está orando um pouquinho, continue orando. Está louvando um pouquinho, continue louvando. O segredo é não parar, porque eu vou dizer, um pouco com Deus ele faz muito. Deus está renovando forças de pessoas aqui. Deus está entrando a vacilhando. Deus está entrando no espiritual de gente nessa noite. Você entrou fraca, mas vai sair forte, porque a presença vai renovar a sua vida nessa noite. E é difícil falar de força, né? Porque às vezes só Deus sabe como a gente está nesta noite. Porque ser crente não é fácil. Muitas das vezes para a gente servir a Deus, a gente vai seguir, vai passar por perseguições. Muitas das vezes só por a gente ser diferente, muitos vão se levantar contra eu e você. Mas quem diz que a gente tem que ser igual ao mundo? A gente veio nessa terra para a gente fazer a diferença. Mas às vezes só por a gente ser diferente vai ter perseguição,
vai ter calúnia. Quantos falaram para mim que eu não tinha jeito? Quantos olharam para mim, para minha mãe e falaram: ali ou vai morrer na cadeia ou nas drogas? Mas o homem pode dizer muitas coisas, mas a resposta certa, ela ainda vem da boca de Deus. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: a sua família é projeto de Deus, a sua casa é projeto de Deus. O homem pode dizer que não vai chegar, o homem pode dizer que você não vai chegar lá, mas se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda com poucas forças, você vai chegar lá sim. Eu não sei porque o Espírito Santo está falando, mas quem lembra de José? Quem amava José? O pai. Quem deu as vestes para José? O pai. Engraçado que o pai de José, ele deu uma túnica talar. A túnica de José era diferente, ela era colorida. E a segunda coisa, ela era de mangas compridas. Às vezes só por a gente ocupar um espaço, às vezes você pode não ter nada, mas se você se levantar para fazer a obra de Deus e ocupar espaço, muitos vão invejar você, muitos vão tentar te parar, muitos vão te perseguir. Sabe por quê? Só por você estar ocupando espaço. Marcos capítulo 10, versículo 48. A Bíblia vai dizer que tinha um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego e mendigo. Só que tem uma verdade nessa mensagem. Ele era cego, mas ele não era surdo. Mas sabe o que é interessante? Eu e você também não é surdo. E por quantas as vezes a gente entra dentro da igreja, a gente escuta uma palavra de Deus e a gente ainda sai dos nossos traumas, a gente ainda sai frustrado, a gente ainda sai triste, porque o segredo não é ouvir, porque muitos ouvem. Por quantas vezes eu entrei dentro da igreja e ouvi, mas eu saí da mesma forma que eu entrei. Só que Bartimeu, ele ouviu e ele teve fé. E não é que a fé também é cega, mas a fé ela não é surda. Fé firme, fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. E não é que a fé também não é surda. A fé ela vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então não basta a gente só ouvir, a gente tem que ouvir e crer. Você crê na Manduriana, Lavacélias, que Deus está entrando dentro daquele lar hoje, Libiana, Lavacia, porque Deus ele é um Deus que quebra o coração de pedra e coloca o coração o coração de carne hoje. Papai está mandando te dizer: estou entrando dentro do seu lar com libertação hoje, porque eu e minha casa e eu serviremos ao Senhor. Vale a pena, vai valer a pena cada lágrima, vai valer a pena cada palavra, porque papai manda e mostra que você está destruída por dentro, porque não foi um tapa na cara, mas às vezes tem palavra que não é mais do que um tapa. E papai me mostra que a força está pequenininha. Não foi você que veio aqui hoje, quem te trouxe foi o Espírito Santo. E você falava para Deus: Deus, fala comigo. Usa alguém, papai, porque eu não estou aguentando mais. Mas Deus ele manda te dizer nesta noite: ei, serva, vai valer a pena. Ei, essa luta não é em vão, porque essa peleja você não vai ter que pelejar, porque eu vejo um anjo entrando hoje. A porta que estava fechada, Deus está abrindo hoje.
está entrando. Eu vou lavar as filhas. Ele manda profetizar na sua vida a cura, porque o médico pode falar. Eu profetizo a cura em nome de Jesus. Essas dores vão parar, porque tem Deus lá em cima que Ele zela por você. Papai te trouxe aqui nessa noite para falar com a sua alma. Vai valer a pena cada luta, vai valer a pena cada lágrima. Porque vai entender os mistérios de Deus. Quando a gente está fraco, Ele fala, você está forte. Quando a gente fala, eu não consigo, aí que Ele olha e fala, é você que eu conto, é você que eu vou usar, porque já foi falado nessa noite. Deus olhou lá de cima e não viu um só justo. Meu Deus. Eu vou caminhar para o final, mas sabe o que é interessante? Eu quero entregar isso daqui, que o Espírito Santo está testificando no meu coração isso daqui. Bartimeu, ele teve fé. Enquanto ele estava sentadinho mendigando, a moeda chegava, o alimento chegava e ninguém incomodava ele. Mas a partir do momento que ele levantou com autoridade e ele começou a clamar, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a Bíblia vai dizer que muitos repreendiam. Sabe o que eu entendo com isso? O seu clamor incomoda muita gente. A sua oração incomoda muita gente. O seu louvor tem incomodado muita gente. A sua adoração tem incomodado muita gente. Mas ele continuou a clamar. Muitos repreenderam, mas ele clamou mais alto. Muitos tentou parar, mas ele clamou mais alto. O segredo é continuar clamando. O segredo é continuar louvando. Porque perceba, ele não parou de clamar. Jesus parou para ele. Jesus está parando para alguém aqui nesta noite. Jesus está parando para a sua vida hoje. Jesus está parando para a sua família hoje. Jesus está parando para esse problema hoje. A porta estava fechada, mas Jesus parou e ela vai se abrir. A enfermidade chegou, mas Jesus parou e a enfermidade vai ser curado. Deus está entrando em lares aqui hoje. O negócio aqui não é prosperidade, não. O negócio aqui é que Deus está mudando a sua casa. Deus está mudando a sua vida. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está acrescentando na sua vida hoje. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas Deus está acrescentando na sua vida hoje. Deus está entrando em vida de pessoas nessa noite. Deus está entrando no sentimental de pessoas nesta noite. Deus está avivando pessoas nesta noite. Saia daqui com posse de vitória. Porque mesmo tendo pouca força, não negaste a minha palavra. Sabe qual que é o segredo? É cuidar do que é dele. É cuidar da palavra dele. Porque você cuidando da palavra, ele cuida de você. A Bíblia vai dizer no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Ei, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel olhou e falou: Senhor, tu, ó, sabes. Sabe o que Deus está falando aqui com Ezequiel? A Bíblia vai dizer que a mão pegou, a mão colocou,
E a mão fez ele andar ao redor dos ossos. Por que a mão fez ele andar ao redor dos ossos? Não por cima dos ossos. Porque os ossos simbolizavam os irmãos de Israel, que estavam caídos, sequíssimos. É um texto figurativo. E Deus, ele não levanta profeta para pisar em ninguém. Deus, ele não levantou eu e você para pisar em ninguém. Deus, ele não levantou eu e você para falar mal de ninguém. Deus, ele levantou eu e você para a gente trazer uma palavra de vida. Deus, ele levantou eu e você para a gente trazer uma palavra de esperança. Deus, ele levantou eu e você para a gente abraçar, não apontar o que Deus está falando nesta noite. Ei, traga uma palavra de vida, que Deus muda a sua história. O que nós temos levado nos dias de hoje? Interessante que Deus faz Ezequiel andar ao redor dos ossos. É como se Deus estivesse olhando para Ezequiel e falando: Ezequiel, olha a situação. Ao seu ver, poderão reviver esses ossos? A pergunta aqui é difícil, porque muitas das vezes, pastor, a gente olha, a gente fala: não tem como, não tem esperança, não dá, aos meus olhos não tem jeito. Mas a pergunta foi difícil, mas a resposta foi com sabedoria. É como se Ezequiel estivesse falando: Senhor, aos meus olhos não tem como, Senhor, aos meus olhos não dá, Senhor, aos meus olhos não tem possibilidade, mas tu, ó, sabes. Sabe o que Deus está falando para essa igreja? Ei, o que você não pode, o céu ele faz por você hoje. Aonde você não vai, o céu vai te levar. O que você não pode fazer, o céu está fazendo. O que você não pode, o céu ele faz. O que você não consegue, o céu ele consegue por você. Ei, papai está dizendo: ainda que você não creia, o céu vai fazer por você. Ainda que a força esteja pequena, o céu ele está fazendo hoje. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Como que é seu nome, jovem? Tamires. Tamires, eu olhava para você, eu vi uma seta na sua frente. E eu falei: Senhor, o que é isso? O que é essa seta? Fala para Tamires que ela é escolhida desde o ventre para mandar a face, porque não foi fácil nem para você nascer. Ramandurianda, Arafacélia, e fala para ela, Rabadacomandurianda, que desde o nascimento dela eu guardei, eu zelei. Sabe por quê? A promessa que eu tenho na vida dela é algo extraordinário. Papai, ele manda te dizer: ei, volte a sonhar, volte a projetar, porque eu estou entrando hoje, Bibianda, Lavassou, na sua vida. A porta está aberta sim. Quem disse para você que a porta não está aberta? A porta está aberta, e a porta que o diabo tentou fechar, eu estou abrindo hoje. Sabe por quê? Papai me mostra que até depressão você já passou. Por quantas as vezes você se encontrava e falava: eu vejo tanta gente sendo feliz, mas eu não sou feliz. Eu vejo tanta gente sonhar, eu não consigo sonhar. E papai manda te dizer hoje: volte a sonhar, volte a projetar, porque os seus sonhos são os meus sonhos. Eu te escolhi desde o ventre para uma grande obra. Sabe por quê? Papai, não me mostra você sentado aí. Papai, me mostra você aqui. Vai mandar a face. Porque você é a escolha dele. Você está entendendo por que tanta tribulação, por que tanta angústia? O diabo ele tem uma fúria muito grande, porque você é promessa e ninguém vai jogar pedra numa árvore que não dá fruto. Ei, papai me trouxe aqui para te dizer: ei, coma e beba, porque a caminhada que Deus tem na sua vida é grande.
E sabe o que está escrito em cima da escada? Missionário. Porque é isso que Deus ele tem para a sua vida. Deus vai te levantar para fazer a obra missionária. Porque Deus conhece o seu coração. Ele sabe que o seu coração é bom. É um coração que, se puder, você ajuda todo mundo. E Deus te escolheu para essa grande obra. Apenas aguenta o processo. Porque eu vejo coisas novas chegando na sua vida. Eu vou dizer, eu vejo uma porta se abrindo. E essa porta tem uma outra porta. E você passa pela outra porta. E Deus vai honrar a sua vida. Porque Deus te escolheu. Toda depressão cai por terra hoje. O diabo até tentou parar, mas o que o diabo não contava é que quem escolheu ela foi ele. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a vida dela. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Papai manda dizer para uma pessoa que está aqui, que está orando nesse propósito. Eu vejo Deus tirando uns documentos de baixo e colocando em cima. Deus está assinando processos a seu favor hoje. Estava tudo travado, estava tudo embarreirado, mas Deus libera hoje para a sua vida, para te honrar, porque aonde tem a presença tem honraria. Papai manda te dizer: ei, estou destravando aquele processo da justiça hoje. Deus está entrando em área sentimental aqui hoje. Porque você acha que você não vai ser feliz mais. Deus está entrando em casamentos aqui hoje. Deus está entrando em lares aqui hoje. Por continue lutando, não desista. Ainda com pouca força, não deixe de lutar, não deixe de perseverar, porque Deus está entrando em vidas aqui nesta noite. Glória. Oh, Jesus. Papai manda te dizer que é para você aguentar só mais um pouquinho. O segredo é continuar orando. O segredo é continuar buscando. Porque isso que você está passando hoje, esse propósito, esse processo, papai manda te dizer que é por um propósito maior. Esse processo é por um propósito maior. Aguenta firme mais um pouquinho, porque tem novidade de Deus chegando na sua vida. Só alcança o milagre que aguenta o processo. Só aguenta a vaciana. Só aguenta o processo quem almeja o milagre. Tem gente passando por um processo terrível aqui, mas depois do processo vai ter resposta de Deus para a sua vida. A Bíblia diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. É o nome dele. Por causa da minha, da sua perseverança, orava assim de ambas. Oh, Espírito Santo, orava, durava cegas. Papai, ele manda dizer para o Senhor, pastor: se prepara, porque tem exaltação de Deus sobre a sua vida. Você está entendendo por que tantas perseguições? Mas ele me mostra, sabe o que? Ovo mexido, quanto mais bate, mais cresce. Deixa apontar, deixa bater, porque a obra é dando crescimento. Deixa falar que você não pode. Quanto mais fala, mais gente eu envio. Não se preocupa não, até aqui eu tenho cuidado. Deus está
eu tenho cuidado. Apenas cuide da minha obra, porque o resto eu faço. E as portas do que eu abro, ninguém fecha na sua vida. Sabe o que é interessante? Jesus ele fala: tu és Pedro, eu digo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Papai está quebrando toda porta de maldição na vida de pessoas aqui hoje. Eu edifiquei a minha igreja sobre a pedra. Espírito Santo ministrava no meu coração que ele estava desfazendo obra de macumbaria nesta noite. A palavra é simples, mas Deus quebrou laços aqui hoje. Deus está dando livramento para alguém do seu lar hoje aqui, ó. Deus manda dizer que por intermédio dessa campanha Ele vai abrir. Mas lembra dessa primeira ministração. Lembra dessa primeira ministração. A palavra aqui é simples. É uma campanha de 3 voltas. É isso, pastor? Mas o segredo, essa é apenas a primeira. O segredo não é só ouvir. Você tem que ouvir e ter fé. Porque até a última volta dessa campanha, você vai testemunhar aqui, ó, a grande porta que Deus vai abrir na sua vida. Você crê que tem resposta de Deus para a sua vida? Você crê que até o terceiro dia você vai contar a sua vitória aqui? Mas você tem que crer. Você tem que ter fé. Saia daqui com posse de vitória nessa noite. Independente do que você está passando, a promessa dele é maior do que esse processo. A promessa dele é maior do que essa luta. A promessa dele é maior do que essas provações. Entenda que depois do processo tem porta aberta para a sua vida. Deus só aprova aquele que ele tem o intuito de aprovar. E jamais Ele vai te dar um fardo que você não aguente carregar. Ele só coloca sobre a sua vida aquilo que você tem competência para você aguentar. Essa luta é por um propósito maior. Porque você vai cantar o hino da vitória neste altar. Isso aqui é profético. Eu estou profetizando na sua vida. Eu estou profetizando que você vai contar a sua vitória. Eu estou profetizando que aquele que está desviado na sua família vai voltar para a presença de Deus. Eu estou profetizando que você